Opa, tudo bem? Aqui quem fala é Vitor Santos do canal Impact Educação Empresarial. Seja muito bem-vindo ao mundo do verdadeiro empreendedorismo. E nesse vídeo nós vamos falar como descobrir e melhorar o desempenho da sua empresa ou serviço através da segmentação do seu público-alvo e por que essa é uma das ações mais importantes para o aumento dos seus resultados, principalmente no marketing digital. Então fique ligado, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações de quando chegar vídeo novo no canal. Então, vamos ao vídeo. Vitor, como posso melhorar as minhas campanhas e ter mais acerto para atingir o público-alvo correto que quer o meu produto ou o meu serviço? Bom, é muito simples. Através da otimização das palavras-chave do seu nicho, o famoso SEO. Mas antes, a gente precisa entender o que é um público-alvo. Então vamos lá, pessoal. Público-alvo é uma parte da sociedade consumidora para quem a sua empresa ou o seu negócio direciona as ações de marketing dos seus produtos ou serviços. Então a ideia é segmentar o mercado com o qual você está se comunicando. É um grupo de pessoas que tem exatamente o mesmo grau de objetivo, o mesmo grau de interesse, o mesmo grau de comportamento. Parece simples a definição, certo? Mas basicamente, público-alvo é uma fatia da população que tem tudo a ver com os interesses do seu serviço ou da sua empresa. Esse público pode ou não ser diversificado, mas é importante destacar que o público-alvo está diretamente relacionado com os serviços ou produtos que você oferece. Então, são pessoas que têm interesse no que você fornece e que principalmente residam na região em que a sua empresa está localizada, mas isso não é uma regra, porque existem aquelas empresas de abrangência nacional ou até mesmo internacional e gente que presta serviços para o Brasil todo através da internet. Então, o público-alvo é aquele que vai comprar os seus serviços ou seus produtos e gerar lucros para a sua empresa. E por isso é tão importante. Então, a definição certa do seu público-alvo engloba muitas informações sobre os hábitos de consumo, preferências, região que residem, poder aquisitivo, entre outras informações relevantes para poder fazer o levantamento e definir certamente o perfil do público-alvo. Então, quanto mais informações você dispor e puder descobrir sobre o seu público, mais chances de você entender melhor os seus desejos e poder criar um relacionamento mais próximo com ele, pois vai poder criar estratégias assertivas e direcionadas, assim diminuindo as chances de perda de venda. Você, como empresa, deve pensar melhores estratégias para captar o seu público-alvo. Então, pense em como vai poder convertê-los em clientes e o que ainda falta para poder atingir esse objetivo. Esse tipo de reflexão vai poder te apontar o melhor caminho para poder se aproximar ainda mais desse público. Então, recapitulando um pouquinho, é um grupo de pessoas ou de organizações que têm o mesmo perfil ou, ao menos, um perfil semelhante entre esses consumidores. São aquelas pessoas para as quais você deve direcionar os seus esforços em ações de marketing, de vendas da sua empresa ou do seu serviço, porque elas são as pessoas mais interessadas em adquirir os seus produtos ou serviços. Para traçar o perfil desse público-alvo, é feita uma série de pesquisas que envolvem muitos fatores comportamentais, demográficos, como a gente falou, e indicar essas características em comum pode direcionar melhor o foco do seu negócio. Então, as informações mais usadas para poder definir um público-alvo de uma empresa, anote aí, são idade, sexo, formação educacional, poder aquisitivo, classe social, localização e os seus hábitos de consumo. Vou dar aqui um exemplo. Mulheres entre 20 e 30 anos, residentes em São Paulo, com formação superior, pertencentes à classe B, com renda entre 4 e 6 mil reais e apaixonadas por moda e decoração. Então, se você iniciar uma empresa sem definir o público-alvo antes, pode trazer muitos prejuízos a longo prazo, como esse exemplo a gente falou, pois fará com que você gaste mais recursos e não tenha nenhum lucro em troca, né? Então, como a gente pode definir realmente esse público-alvo? Para entender melhor o público-alvo, é preciso antes responder mais duas perguntas que são essenciais caso que você queira que o seu mercado aceite o seu produto. Por que as pessoas se beneficiariam do seu produto ou do seu serviço? E a segunda é quem são essas pessoas. Então vamos entender melhor um pouquinho mais, né, cada delas nos próximos tópicos que a gente vai abordar agora. Por que as pessoas podem se importar com o seu produto ou serviço?
Para essa pergunta, vale fazer um pequeno exercício que consiste em responder outras 3 perguntinhas, mas bastante simples. Número 1. Qual é o problema que o seu produto ou o seu serviço resolve? Pense bem sobre o seu produto. Qual é o benefício que ele proporciona e como ele vai efetivamente resolver o problema de quem o adquirir? Tente estabelecer qual é a principal proposta de valor dele. Ele me fará crescer mais cabelo, por exemplo? Ele vai me ajudar a emagrecer? Né? Empresas farão a gestão das tarefas mais facilmente com isso? Uma dica aqui, amigos, é encontrar o seu diferencial ou um nicho específico. Como no exemplo do cabelo que a gente deu agora, caso você tenha muitos concorrentes que fazem crescer o cabelo, quem sabe seu benefício real não é fazer crescer cabelo mais rápido ou fazer crescer o cabelo mais hidratado. Pergunta 2. Qual é o perfil das pessoas que têm o problema que o meu produto ou o meu serviço resolve? Em que situação elas utilizam? Agora que você tem bem definido qual é o real problema que o seu produto resolve, é hora de parar e pensar qual é o perfil da pessoa que está mais propenso a ter esse tipo de problema resolvido. E se tem esse problema, como elas normalmente resolvem? Né? Respondendo essas perguntas, basta somente definir alguns pontos em comum. São homens? São homens solteiros? São gestores de pequenas e médias empresas? São mulheres? Este passo é muito importante porque é aqui que que você começa a quebrar o seu público em nichos de mercado. Tá? A pergunta número 3. Existem grupos distintos que podem utilizar o meu produto de diferentes maneiras? Então, nesse ponto, é importante você se perguntar se você tem nicho de compradores diferentes para prestar atenção, baseado nessas necessidades de cada um deles. Tá? Isso vai ser determinante, determinará se você tem realmente condições de trabalhar com todos ou se é necessário focar em algum que tenha uma relação de custo-benefício menor para a sua empresa ou para o seu serviço. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí uma loja de bicicleta, né, de bike. Então, dentro desse segmento, você pode ter 2 tipos de público, né? Por exemplo, famílias com filhos pequenos que queiram bicicletas pequenas, seguras, com rodinhas de algum personagem, de algum desenho animado, para poder passear no fim de semana. Ou você tem um outro público que são atletas de alto desempenho, de 30 anos ou mais, que andam de todos os dias de bicicleta, que precisam de bicicletas profissionais, com equipamentos de segurança de qualidade, de conforto, né, para que eles consigam ali permanecer sentados por muito tempo em cima dessa bicicleta. Não tenha medo, amigo, de ser específico aqui. É claro que existem alguns casos que o seu público será extenso e de diferentes nichos, mas lembre-se que se mais amplo for o seu público-alvo, mais trabalho e mais gasto você vai ter. Portanto, minha dica para quem está começando é indicado escolher um nicho específico e se restringir a ele em um primeiro momento. A expansão posterior desse público deve acontecer de forma gradual, na medida em que o seu negócio se desenvolve e a sua clientela aí vai aumentando. Então, foco voltado para a sua audiência e traçar o seu público-alvo e a sua audiência vai ser essencial para você direcionar melhor os seus conteúdos. Tá? Então, se você começar a criar conteúdo para um público muito generalizado, o que vai acontecer? Você pode causar o efeito oposto daquele que você deseja e vai acabar espantando seus clientes. Tá? Então, seu público-alvo ele precisa se sentir compreendido. Para isso, você deve criar algumas estratégias e ações que tenham a ver com a sua realidade e que criem essa aproximação e essa identificação com esse público. Ou seja, tudo se trata de foco. Não seja ganancioso, querendo abraçar o mundo e todos os públicos, pois isso vai gerar perda para a sua empresa e, obviamente, você não vai querer isso. Então, isso não quer dizer que você precisa ter um único público, tá? Não tem nada a ver. Mas dependendo do tamanho da sua empresa, se ela atender a um nível nacional, é provável que você tenha que definir mais de um público, com certeza. Mas apenas trace mais públicos se for extremamente necessário, tá? No caso de ter mais um público-alvo, você terá mais trabalho, mais investimento a fazer, porque terá que criar conteúdos e ações de marketing e venda específicos para cada público. Então isso demanda mais trabalho e mais investimento. O que você pode fazer é até priorizar e categorizar um produto como principal, né? Como aqueles que o seu público mais compra ou os serviços que mais compram, mas nunca deixe de lado os outros, tá? É importante ter um equilíbrio e sempre criar campanhas e conteúdos para que todos eles se sintam representados pela sua marca. Afinal, ninguém gosta de ser jogado para escanteio, né? Se a sua empresa
marca ou negócio for menor e atender localmente, fica muito mais fácil você definir esse público específico e investir 100% neles. Pense nisso. Planejamento mais preciso. Tá? Ao ter uma informação do seu público-alvo definido, fica muito mais fácil você trabalhar e montar uma estrutura para poder atingir esse público com sucesso. Marque isso no seu caderninho aí. Então você vai poder pensar nas melhores estratégias, com as melhores mídias para anunciar e os melhores canais que o seu público-alvo se encontra. Por exemplo, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, existem outros também. Por exemplo, se através das pesquisas que você realizar dentro do seu mercado, você descobrir que o seu público se encontra 90% no Facebook, não vai ter a necessidade de você anunciar no Twitter e em outras redes sociais. Foco no Facebook. A partir disso, você também vai conseguir definir melhor palavras-chave para aproximar desse seu público. Então você vai saber onde ele está procurando, onde ele está, o que ele precisa e vai poder usar isso como chamariz nos seus conteúdos. Um exemplo disso no blog, no site, nas próprias redes sociais, em campanhas de e-mail marketing e outros materiais. Você deve pensar em tudo isso para que a definição se enquadre ao máximo no propósito e reduza suas falhas nessa comunicação com o público-alvo. Você sabe que como uma comunicação ruim pode interferir negativamente em praticamente tudo. Portanto, minimize as chances disso acontecer. Então, basicamente, amigos, iniciando esse planejamento, buscando as melhores palavras-chave do seu nicho, otimizando essas palavras-chave em suas campanhas, as chances de seu negócio decolar aumentam muito. Então, vamos botar a mão na massa? Gostou do conteúdo? Então compartilha ao máximo esse conteúdo com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas como essa. O que fazer para poder implementar na sua empresa e conquistar aí o seu merecido sucesso. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!